Esse estudo ele foi pioneiro por demonstrar de forma empírica como que a história de aprendizagem é capaz de alterar a forma de se comportar em situações posteriores. E isso nos permite hipotetizar que as experiências de vida que cada pessoa viveu contribuem, ao menos em certa medida, para a forma como ela se comporta hoje e se comportará no futuro também. Olá, pessoas! Estamos de volta depois de muito tempo sem vídeos, mas dessa vez nós vamos voltar para ficar. E o que seria melhor do que voltarmos falando sobre como estudar a história de vida das pessoas e como que essa história afeta os comportamentos atuais delas. Na verdade, esse vídeo será o primeiro de uma série que farei, revisitando estudos clássicos da análise do comportamento. Só que antes de iniciarmos, se inscreve aqui no canal e se estiver gostando do conteúdo, já deixa o seu like nesse vídeo. Acredito que no senso comum é normal imaginarmos as pessoas como sendo únicas, cada uma tendo as suas características e comportamentos próprios. Porém, é inegável que a explicação do senso comum para isso passaria em algum momento por algum conceito mentalista, como personalidade, temperamento ou coisas do tipo. Então, a questão que é colocada sobre os analistas do comportamento é se seria possível estudar cientificamente as diferenças individuais que ocorrem em situações idênticas sem precisar recorrer a conceitos hipotéticos que fogem do campo de uma ciência natural. E a resposta a essa questão começou a ser elaborada com um estudo que hoje é clássico, desenvolvido pelo pesquisador Harold Weiner em 1964. Weiner queria investigar experimentalmente o papel que a história de aprendizagem poderia exercer em uma situação específica. Para isso, ele distribuiu participantes em dois grupos para realizar uma tarefa super simples, que era ficar pressionando o botão para ganhar pontos. Assim, a resposta dos participantes era a pressão desse botão, enquanto que a consequência reforçadora eram os pontos ganhos. Na primeira fase do experimento, que é denominada de fase de história, pois é justamente a fase em que a história de aprendizagem é estabelecida para então poder ser estudada, o primeiro grupo era exposto a um esquema de reforçamento de razão fixa 40, ou seja, era um esquema FR40. Os esquemas de razão fixa estabelecem que, para que uma determinada consequência seja liberada, o participante precisa emitir algumas respostas, nesse caso específico, 40 respostas. Assim, toda vez que o participante pressionar o botão 40 vezes, ele recebe o reforço, que no caso era a obtenção de pontos. E se você não compreende bem ainda o que é o reforço ou o que são os esquemas de reforçamento, eu vou deixar no card aqui ao lado um vídeo falando sobre o reforço em si e outro falando sobre os esquemas de reforçamento intermitentes. Dá uma conferida lá. Esse esquema de razão fixa tem uma característica importante. Quanto mais rápido o participante emitir essas 40 respostas, mais e mais reforços serão liberados. Assim, esse esquema de reforçamento seleciona altas taxas de respostas. O segundo grupo, por outro lado, foi exposto a um esquema de reforçamento diferencial de baixas taxas de respostas, de 20 segundos. Esse esquema, conhecido pela sigla DRL 20 segundos. Esse esquema estabelece que, para que o reforço seja liberado, precisa ter passado no mínimo 20 segundos entre a última resposta e a resposta atual. Ou seja, esse esquema seleciona um espaçamento temporal entre as respostas. Por isso, é chamado de reforçamento diferencial de baixas taxas. Com isso, Weiner tinha na fase de história um grupo de participantes respondendo em taxas altas, enquanto que o outro grupo de participantes respondia em taxas baixas. Ou seja, cada grupo tinha uma história diferente. É como se um grupo tivesse aprendido a ser apressado, ou seja, aprendeu a responder rápido, enquanto que o outro grupo tivesse aprendido a ser calmo, ou seja, aprendeu a responder devagar. Após 10 sessões de 60 minutos, todos os participantes passaram para a segunda fase do experimento. Fase essa conhecida como fase de teste, porque será a fase em que a história que foi estabelecida será testada de alguma forma. E como nós poderíamos testar os efeitos dessa história? Simples. Colocamos os participantes em uma situação nova
e avaliamos como que esses participantes vão se comportar nessa situação nova. Então, o Weiner mudou os participantes de ambos os grupos para um esquema de reforçamento de intervalo fixo de 10 segundos, reconhecido pela sigla FI 10 segundos. Esse esquema de intervalo fixo estabelece que, para que o reforço seja liberado, uma resposta ocorra 10 segundos após a liberação do último reforço. Ou seja, os participantes precisam apertar o botão uma vez a cada 10 segundos para receberem o máximo de reforços possíveis. Notem que, durante esses 10 segundos, não importa o que o participante esteja fazendo, desde que após os 10 segundos ele pressione o botão. E essa é a diferença do FI para o DRL. No FI, se o participante pressiona ou não o botão durante o intervalo, não faz diferença. Já no DRL, se o participante pressiona o botão durante o intervalo, esse intervalo é reiniciado e o reforço ele não é liberado. Assim, no DRL, o participante necessariamente precisa ficar sem responder durante esse intervalo, enquanto que no FI isso não é necessário. Bem, com essa mudança de esquema, na fase de teste havia em vigor uma contingência nova para ambos os grupos. E com isso, seria possível verificar se o desempenho de cada grupo seria diferente ou igual. E como resultado, foi observado que os participantes que tinham como história de reforçamento o esquema de razão fixa respondiam com taxas de resposta muito maiores do que os participantes que tinham como história de reforçamento o esquema DRL. Ou seja, aqueles que aprenderam a ser apressados na fase de história, na fase de teste, responderam mais rápido do que os que aprenderam a ser calmos. Esse estudo ele foi pioneiro por demonstrar de forma empírica como que a história de aprendizagem é capaz de alterar a forma de se comportar em situações posteriores. E isso nos permite hipotetizar que as experiências de vida que cada pessoa viveu contribuem, ao menos em certa medida, para a forma como ela se comporta hoje e se comportará no futuro também. Isso é fantástico, pois permite que nós expliquemos a individualidade presente no desempenho dos participantes na fase de teste, sem recorrer a construtos mentalistas. Por exemplo, se observarmos somente o desempenho dos participantes na fase de teste, veríamos que metade deles respondia com taxas altas, enquanto que a outra metade respondia com taxas baixas. Isso poderia levar alguém a argumentar que metade dos participantes respondiam em taxas altas por serem mais apressados ou agoniados, enquanto que a outra metade era mais calma ou mais paciente. Já quando olhamos para a história de cada indivíduo, conseguimos concluir que o desempenho deles não foi devido a alguma variável interna, que é inacessível, mas sim a uma história que selecionou taxas de respostas altas em um grupo e baixas no outro grupo. Porém, um cuidado ainda é importante de ser tomado. A história do organismo exerce controle sobre as contingências atuais, mas sozinha ela não é capaz de explicar o comportamento atual como um todo. Se olharmos o desempenho dos participantes, percebemos que houve diferença entre as fases de história e de teste. Os participantes que tiveram história com o esquema FR tiveram uma redução considerável na taxa de respostas depois que foram para o IFI. E os participantes com história em DRL tiveram aumento na taxa de respostas durante o FI. Ou seja, a contingência atual, no caso o FI, ainda exerceu algum nível de controle sobre o desempenho dos participantes. Esse experimento foi só o pontapé inicial para começarmos a estudar os efeitos da história de reforçamento. Muitas pesquisas foram realizadas posteriormente e na descrição desse vídeo você encontrará a referência original do estudo, bem como referências para saber mais sobre esse tema. Esse foi o primeiro vídeo dessa empreitada, que é conversarmos sobre estudos clássicos da análise do comportamento. Me diz nos comentários aqui embaixo o que você achou desse vídeo e que tipo de vídeo ou quais assuntos você gostaria de ver abordados aqui no canal. Por hoje ficaremos por aqui, obrigado pela sua companhia e até mais.